você jamais está abandonado. Absolutamente. O Pai não abandona ninguém. Ele se veste de plumas multicoloridas. As pequeninas aves enfeita de belezas e perfume as flores e não deixa morrer de fome. Nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo, não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que ele permita. Confie no Pai. Você jamais está abandonado. Boa noite. Para mim é sempre uma grande alegria poder retornar, poder reencontrar vocês. E, acima de tudo, é sempre para mim motivo de muita gratidão, porque é claro que aquele que tem que falar é o primeiro também que tem que ouvir. Então, se vem alguma pancada, eu também o primeiro a receber. A gente sempre é muito inspirado para trazer certas ideias e certas reflexões. E eu acredito que os trabalhos que são desenvolvidos numa casa como essa exigem de nós, pelo menos, no mínimo, gratidão de nossa parte. Porque a gente não faz ideia do tipo de tratamentos que estão acontecendo, por exemplo, neste momento, inclusive com espíritos desencarnados, enquanto nós estamos fazendo reflexões, pensando em mecanismos de mudança e de transformação. De fato, isso está acontecendo. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E a primeira questão que eu trago para a gente começar a se preparar para as nossas reflexões é a necessidade de enxergarmos que quando a gente fala de perdão, que é um dos itens mais destacados nesse capítulo, muitos poderão se colocar naquela postura, lá vem, vai falar de o quanto a gente tem que ser trouxa. Porque não é uma, não é duas, não é três, não são 10, não são 100 vezes as situações pelas quais nós passamos em nossas rotinas diárias e que nos fazem nos sentir assim, feitos de trouxa. Porque as pessoas podem ser muito maldosas, né? Podem nos ofender, podem nos humilhar. E sabe, eu vou mais além. Hoje em dia as pessoas andam muito insensíveis umas com as outras. E essa insensibilidade é preocupante. Chega nesse ponto, então, que a gente se pergunta, puxa, lá vem, vai falar para eu perdoar todo mundo, Deus e todo mundo. Eu tenho que ser trouxa, então, é isso? Eu confesso para vocês que quando eu lia essa mensagem, há um tempo atrás, eu tinha muita dificuldade de entender a lógica da questão por trás do perdão. E eu vou compartilhar com vocês que a primeira vez que eu, ao estudar essa mensagem, consegui enxergar ela com um pouquinho mais de clareza. E até agora eu estou um pouco encantada com o resultado do estudo que resultou na nossa reflexão de hoje. Então, a primeira questão que a gente propõe, em nome da espiritualidade que nos inspira, que nos apoia, que está aqui conosco, nos auxiliando nesse tratamento contínuo que é estar na jornada encarnatória, é que ninguém tem que nada. Você tem que perdoar. Se tem uma coisa que eu não vou te dizer hoje, é que você tem que perdoar. Ninguém tem que nada. E se tem alguém aí que se diz cristão, e que se está dizendo, está falando para o outro, para o colega, ó, você tem que perdoar, cuidado. E você vai entender por quê, conforme as reflexões que a gente for fazendo. O fato é que o único juiz que nós temos verdadeiro é a nossa consciência. E é ela quem deve, de fato, nos julgar. É ela que deve apontar a direção dos nossos caminhos, dos nossos próximos passos. Não o nosso amigo, não o nosso colega, não o nosso próximo, nem o nosso irmão espírita. É a nossa consciência, porque cada um está numa condição evolutiva distinta. De fato, nós podemos sugerir
Isso pode. Podemos orientar? Isso pode. Podemos fazer mais. Podemos ser modelo, exemplificar, porque o exemplo de fato arrasta. Palavras, meus irmãos, muitas das vezes só violentam psicologicamente a alma do nosso irmão. Então, busquemos ser mais sensíveis para conosco e para com os nossos irmãos. Partindo dessa premissa, a nossa reflexão, você pode ter certeza que é apenas em torno de identificar os elementos mais interessantes, mais úteis, inclusive para a nossa rotina diária, sobre essa mensagem belíssima, belíssima do perdão. E se vocês me perdoarem, me derem licença, eu vou ler, para a gente resgatar a mensagem original. Só uma licencinha, tá? Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra nosso Pai, contra vós, nosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Jesus dizendo isso. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exigir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, então tereis ganho o vosso irmão. Mas Pedro, aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão, quando ele então tiver o pecado contra mim? Será que será 7 vezes? Jesus então lhe responde: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vocês lembram dessa? Linda, né? Quem é Pedro? Para pensar. Pedro já trabalhava naquela rotina diária, um serviço braçal, já estava acostumado com aquela vida, já tinha constituído suas principais ideias sobre o que é viver, sobre o que é estar na terra. De repente, ele encontra a luz na forma de homem, Jesus. Ele é tocado por tudo isso. Ele quer se melhorar, ele quer se transformar. Por isso ele faz a pergunta. Porém, Pedro não deixou de ter suas dificuldades, Divaldo diz debilidades, eu gosto dessa palavra, debilidades de lado. Ele continua sendo uma pessoa que tem defeitos, que tem dificuldades. Mas ele perguntou, não perguntou? Sabe por que ele perguntou? Porque ele quer, sinceramente, se transformar. Somos nós aqui hoje. Nós somos como Pedro, nos questionando, pensando, refletindo, estudando, identificando em nós que temos sim dores. E essas dores nos informam que tem alguma coisa errada. É motivo pelo qual queremos continuar, queremos prosseguir. Mas não queremos sofrer tanto para isso. A gente quer se transformar. Então somos como Pedro, estamos questionando. Estamos questionando a vida, estamos questionando a nós mesmos. Queremos uma resposta para favorecer as nossas transformações interiores. Só que Pedro é humano, como nós. E diz assim: se então alguém vem, me faz um mal, me humilha, me ofende. E veja, Pedro é um apóstolo do Cristo, é um apóstolo do bem. Como que alguém vai ofender alguém que faz o bem? Você conhece. Você deve ter vários casos aí na sua vida pessoal, meu irmão, minha irmã. E que você mesmo deve ter vivido aquela coisa do tipo: eu estou fazendo certo e tem gente que inverte as bolas e te trata como se você tivesse errado. E te faz questionar: puxa, então eu vou começar a fazer errado também? Mas todo mundo faz errado, e quando eu faço certo, olha aí o que eu ganho em troca. É ou não é? É uma sensação de injustiça, talvez até revolta de nossa parte. É a mesma sensação que habitava no coração de Pedro. Então, meu amado Mestre Jesus, me dá aí um número. Porque a partir daí eu vou começar a querer saber, a partir de qual é o momento que eu posso explodir e dizer: vem cá, vamos resolver isso aí, essa parada agora.
E o mais legal é que, em geral, meus irmãos, eu sempre ouvi interpretações dessa mensagem, da resposta de Jesus, como sendo um símbolo de infinitude, quando ele diz assim, ó, 70 vezes, 7 vezes, não é? Pois é. Pensei, refleti, estudei, e de repente algumas ideias começaram a surgir, e hoje eu posso compartilhá-las com vocês. Não era sinônimo de infinitude, não era que ele queria dizer. Ah, você vai ter que perdoar infinitas vezes. Você vai ver que não era isso. Mas ele deu um número, não deu? Gente, quanto que é 7 vezes 70? 490? É isso? Tá certo? Certo, né? Não estou louca não, né? 490, né? Então vamos lá, faz um raciocínio comigo aqui agora. A gente vai jogar para a nossa realidade. Você já se machucou? Mas feio, aquele machucado que você fala, nossa, aquele dia que você caiu da árvore, quebrou o braço. Aquele dia que você levou um tombaço, rasgou. Eu tive um acidente quando eu era criança, eu não me lembro ainda os detalhes, eu não me lembro assim com clareza. Certas coisas a gente esquece. Mas foi caindo de bicicleta. Eu me lembro que caí e rasgou o joelho, tem a cicatriz até hoje. Mas eu me lembro que jorrava tanto sangue. E eu tenho o costume de cair e já dar risada. Eu acho tão ridículo cair. Eu já levanto dando risada. Mas naquela época, o acidente foi tão feio, saía tanto sangue, eu falei, minha Nossa Senhora, o que vai acontecer aqui? Porque na nossa cabeça, né, sangue tem que estar dentro do corpo, não fora. Aí você vê fora, você fica meio assustado. Eu vi aquilo, fiquei tão assustada, eu falei, Senhor. E doía, e doía, e doía. Aí correr, arrumei, né, tá, estanquei o sangue, beleza. Eu não me vejo vivendo essa injúria, aquela lá, que eu estou lembrando aqui agora, essa que eu te contei, 490 vezes. Eu estava andando de bicicleta. Tá, você caiu. Eu me lembro que foi alguma coisa do tipo assim, uma pedra, soltei a mão, caiu, beleza. Na próxima vez que você for andar de bicicleta, você não vai prestar mais atenção? Caiu de novo, igual, se machucou, só que agora foi o joelho esquerdo. Terceira vez, caiu de novo, se machucou, agora foi do cotovelo. Ué, não precisa nem ir além, gente. 4 vezes, 3, você já está se perguntando, tem alguma coisa aí. É ou não é? Então, quando Jesus propõe os 70 vezes, 7 vezes, ele não está dizendo, ó, para o infinito e além. Ele está dizendo assim, ó, meu irmão, vamos lá. Vou te dar um número, 70 vezes, 7 vezes. Porque em ciclos, a vida é em ciclos, ela é seriada, pode reparar. Quando você é jovem, você faz algumas besteiras que depois, quando você é adulto, você já não faz mais. Depois da segunda idade adulta, você já não faz mais e assim vai indo. Porque a vida é construída em conhecimento prévio. Então, esses 7 vezes, a cada 7 vezes, te mostra o quê? Que são ciclos. E que esses ciclos que nós estamos atraindo, de dificuldades, de tristezas, de dissabores, ele vai acabar. A hora que nós tivermos desenvolvido as habilidades e as competências necessárias para compreender o porquê que isso está acontecendo com a gente. Então, aqui nos mostra que a mensagem do Mestre para nós sobre o perdoar é muito mais profunda. Não é simplesmente dizer assim, olha, tá bom, eu vou esquecer o que você fez para mim. Não é isso. Esquecer é muito fácil, meus irmãos. Esquecer é muito fácil. Hipnose ajuda a gente a esquecer um monte de coisa. Não. O mais interessante é você, como a doutrina espírita nos ensina, por vontade própria, compreender, entender como é que funciona o mecanismo, esse processo que vai te fazer se transformar, se regenerar, e aí fazer com que isso não doa mais, com que isso não seja mais uma ofensa. Porque a ofensa é o quê, meus irmãos? É uma injúria. Igual eu abrir o meu joelho de fora a fora, 1 centímetro e lá vai pedrada de profundidade, por isso que sangrou muito. Vai regenerar. Eu tenho a cicatriz hoje, fechou, regenerou, acabou, não sinto mais nada, não dói mais. Então essa injúria tem que ser regenerada. Mas a injúria do nosso dia a dia, que varia, meus irmãos, desde uma bobagem aí que a gente vive, alguém que te diz que você não serve para nada, olha que bobagem meio pesada, né? Você não serve para nada, você é uma besta quadrada.
Você e nada é a mesma coisa. Ah, você não vai conseguir, hein? Você quer fazer isso? Gorda. Engordou, hein? Emagreceu, hein? Eu costumo dizer para os meus alunos que é extremamente deselegante. Quem não sabe, eu sou professora. Que é extremamente deselegante você dizer para qualquer pessoa da aparência física dela. É de uma insensibilidade tamanha. Eu não gosto. Eu acho isso engraçadíssimo. Eu não gosto. Você não precisa falar para mim de que eu engordei ou que eu emagreci. Não gosto. Por quê? Eu tenho o meu porquê. Eu sei o meu porquê. Agora, é de uma insensibilidade, tendo em vista que o ato de ganhar peso indica uma série de questões que não são apenas físicas, são também psicológicas. Aí dava outra palestra para explicar isso. São também psicológicas. A pessoa, ao perder peso, às vezes é uma doença, sabia? Que ela emagreceu tanto. Você está falando aí, ela querendo esquecer e você lembrando. Não é só deselegância, é insensibilidade. É porque a gente nunca se coloca, ou não tem feito isso com frequência, no lugar do outro. Para enxergar o que machucaria o outro. Então, o primeiro nível de observação da mensagem do Mestre é esse, é identificar que nós somos como Pedro. A gente está nesse processo de se questionar. Mas já que a gente está questionando, você tem que ter essa certeza, sinceramente, você quer mesmo mudar? Você quer mesmo saber? Porque a coisa é complicada. E se ainda assim a resposta for sim, eu quero ser um ser melhor, eu quero me transformar, então a gente passa para o próximo nível de compreensão do que Jesus falava sobre o perdão. E o próximo nível nos leva a uma pergunta. Meu irmão, quem é essa pessoa que se ofende? Quem é essa pessoa que se ofende? Quem é você e sou eu quando a gente se ofende? Quando a gente se machuca, espiritualmente falando, psicologicamente falando? Quem somos nós quando a gente se magoa? Quando alguém nos magoa? Quem somos nós? Vou começar pelo o extremo, tá? Sabe esses casos descritos em vários livros, o próprio Divaldo, entre outros vários, livros psicografados por Chico Xavier, de obsessores ferrenhos. Sabe aquele obsessor que fez parte da Inquisição e está há 300 anos ligado a um determinado indivíduo, um determinado encarnado, com ódio, com rancor. E ainda, várias pessoas encarnadas que vivenciam todos os dias atos extremos de crueldade, de maldade. Sabe essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que está sofrendo. Que lá atrás, muito tempo atrás, foi ofendida, foi machucada. E te digo mais, cadê aquela pessoa que podia estar ali do lado e oferecer o ombro e enxugar as lágrimas dessa pessoa? Cadê? Onde é que estava? Então nós também somos, meus irmãos, responsáveis por todo esse tipo de situação que temos vivido no nosso planeta atualmente. Porque numa sociedade em que ainda existam pessoas que clamam por auxílio, e sua voz ecoa em vão, somos nós também coletivamente responsáveis. Essas pessoas lá atrás não são vítimas, também não são algozes, nenhum de nós é, mas elas podiam ter tido seu destino totalmente transformado. Cadê aquele que ofereceu esse caminho? E nós, quantas pessoas todos os dias podemos mudar? Aquele que poderia, de repente, num futuro não muito distante, ser aquele traficante, ser aquele indivíduo cruel, aquele assassino de aluguel, e que, de repente, teve sua vida transformada por um ato, por um pequeno gesto nosso de gentileza, de mais amor. Onde é que está a generosidade que nós clamamos tanto para nós, a misericórdia que nós clamamos tanto para nós e não entregamos ao nosso próximo? Esse, então, é um exemplo extremo. Esse é um sofredor, este que se ofende é um sofredor. E nós também nos ofendemos, não é? Nós também somos ofendidos, como não? Não me ofendo com nada. Opa, será? Não tenho nada com isso, não vou te perguntar pessoalmente isso,
Porque essa é uma resposta que a gente tem que dar à nossa consciência, não àquele que está do nosso lado. Nós somos seres que nos ofendemos, sabe por quê? Porque nós somos seres que temos fragilidades. E essas fragilidades são típicas daqueles seres que ainda não atingiram a perfeição. Joana de Ângeles, nos seus livros, ela aborda a ideia junguiana da sombra. E depois ela relaciona isso com algo muito lógico, que é que quando a gente veio das mãos do Pai, a gente era ignorante. E o ignorante significa ausência de saber. Eu não sei, não tenho esclarecimento, não sei sobre isso. Não posso dizer. Então, ainda hoje, prosseguimos, evoluindo, cada um no seu passo, cada um no seu tempo, mas ainda temos sombras, que são ainda esses resquícios automáticos desse nosso aspecto de ignorância, que a gente ainda traz de quando saímos das mãos do Pai. A gente ainda tem ignorância, sim. Alguns de nós alimentamos elas voluntariamente. Isso é um problema, porque a gente, como espírita, já sabe como a coisa funciona. Quando a gente não sabe, tudo bem entre aspas. Uma hora vai ter que saber, uma hora vai ter que cair a ficha. Mas se estamos aqui, somos como Pedro. A gente está questionando. Já quer saber como é que funciona, já quer saber o que eu tenho que fazer, qual que é o procedimento, me diz aí qual que é o protocolo. E se eu tenho, então, esse aspecto sombra, você tem, todos nós aqui temos, meus irmãos, então, o que devemos fazer? Assumir isso. É por isso que a gente não pode apontar o dedo para ninguém. Não julgueis para não ser julgados. Também está neste mesmo capítulo esse item. Não julgueis para não ser julgados. Ninguém tem esse direito. Faça assim, faça assado. Correções são diferentes. Mas julgar o outro melhor ou pior porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, isso não nos cabe. Porque nós estamos aqui. Somos resultado de uma história incomensurável, meus irmãos. A gente, inclusive, nem lembra, reparou? Está todo mundo aqui, ó, você lembra do máximo dessa vida. Talvez você se lembre do que você comeu ontem, certo? Se eu te perguntar o que você comeu antes de ontem, você vai lembrar? Graças a Deus, nossa memória corporal bloqueia questões do passado, que talvez, se nós soubéssemos, não teríamos coragem nem sequer de levantar e dizer, eu vou tentar de novo, por causa das atrocidades cometidas no passado. E Deus nos permite essa segunda chance misericordiosamente. Temos sombras, meus irmãos, todos nós. E não adianta querer fugir disso. Às vezes a gente tenta fugir, a gente tenta negar, porque fica bonito, pega bem, né, para a sociedade. Pegaria mal dizer assim, ai, Alessandra, professora, tem esse defeito, faz isso, faz aquilo. Pega mal, não é? Pega muito mal. Sabe por que pega mal? Porque quem vai ver vai julgar. Aí é um problema coletivo, ninguém tem que julgar ninguém. A partir do momento que a gente assumir isso coletivamente, a nossa sociedade vai se transformar fabulosamente. Porque aí a gente vai se permitir assumir esses lados sombras. É por isso que muitos de nós temos vergonha de trazer à tona os nossos defeitos e de enfrentá-los cara a cara, por medo do que a sociedade vai dizer. A sociedade em que eu vivo. Pega mal, não é? E muitos de nós, então, meus irmãos, estamos sendo chamados corajosamente a prestar essas contas do enfrentamento de nossas sombras em uma sociedade que não aceita que a gente tenha defeitos. Nós somos espíritos que temos hoje para vencer, que tem muita coragem nesse aspecto. Porque você faz esse enfrentamento e você tem que aguentar a pedrada, é ou não é? Quantas pedradas às vezes a gente tem que aguentar porque assumiu que errou. E quem tem o direito de apontar esse dedo? Quem tem o direito de jogar essa pedra? Nenhum de nós. Nenhum de nós, meus irmãos. Compreendendo isso, vamos entendendo um pouco melhor que não é simples assim. Que injúria, que ofensa, significa um machucado não do corpo físico, porque é legal, o corpo físico recupera. É um machucado, é uma injúria da alma. Nossas almas, muitas de nós, estão enfermas. Não quer dizer que sejam, nós não somos enfermos. Você é, eu não sou. Mas a gente fica de vez em quando enfermo, e pode estar enfermo neste momento, psicologicamente.
Porque enfiaram na nossa cabeça que você não consegue, que você não foi feito para isso, você nunca vai dar certo nisso. Nos plantaram tantas ideias desde que nascemos, que nós fomos acreditando que ser corajoso é bobagem nos dias de hoje. Que fazer esse enfrentamento também é bobagem nos dias de hoje. Está tudo tão fácil. Né? Eu posso mentir, eu posso me iludir, tem Facebook para isso, para fazer de conta. Instagram, entre outras. Não preciso fazer meu enfrentamento. Eu finjo, faço de conta. Está fácil. E nos perdemos no meio de tantas possibilidades de ferramentas que servem apenas para facilitar o encontro com aqueles que, se fosse de outra forma, a gente conseguiria encontrar muito tempo depois. Na época dos navios, né? Tem um amigo meu que eu converso com ele, é um italiano. Eu converso com ele todo dia por WhatsApp. Olha que legal. WhatsApp. E a gente conversa em inglês, porque eu não sei italiano e ele não sabe português. Olha que coisa, olha que maravilha, que bênção. Você conseguir manter contato com essas pessoas que estão do outro lado do mundo, trocar ideias, conversar, compreender a vida de uma forma diferente. Mas essas ferramentas, hoje, muitos usam para iludir, para se digladiar, para se destruir, para projetar o pior que o ser humano é capaz de oferecer. Falta-nos o exercício do amor. Falta-nos a sensibilidade para enxergar que o outro também sofre, assim como nós. Que o outro se ofende, assim como nós nos ofendemos. Mas eu não posso considerar que o outro vai se ofender igual eu me ofendo. Porque cada um tem um repertório de vida. Eu não gosto, por exemplo, quando alguém fala que eu emagreci ou engordei. Não gosto. Aí, quando foi essa semana, na segunda-feira, a minha orientadora de doutorado virou para mim e falou assim, é uma pessoa que eu super admiro, né? Aquela coisa não, elegantésima, ela é elegantésima. Vira para mim, bate no meu quadril e diz assim, você deu uma engordadinha, né, Lê? Aquilo para mim, eu acabei, pensei, até tu, Brutus, até tu. Falei, bom, agora está provado por A mais B que vou ter que resolver isso. Porque se nosso lado sombra, já que ele existe, a gente tem que assumir. É uma bobagem, gente? Ah, te peguei, né? Você não pode dizer que é bobagem, porque é uma questão minha. Para o outro, vai acontecer algo mais ou menos parecido. Fala assim, nossa, mas a pessoa se irritou com isso. Ela se irritou. Porque para ela isso faz diferença. Porque ela tem uma fragilidade que não é a mesma que a sua. A fragilidade dela é diferente da sua. Então, às vezes, ela se irrita por bobagens, entre aspas. Não podemos julgar que seja bobagem, que seja isso, que seja aquilo. A gente tem que oferecer ajuda, se for possível. Ponto final. Não é para julgar. Quem fala demais faz de menos. E isso que está acontecendo com a gente. A gente fala tanto, que a gente acaba sendo insensível. Essa é a verdade. Então, eu costumo dizer para uma amiga minha, sobre educação, questão da educação no Brasil, na instituição que a gente trabalha, a gente não pode deixar de ser sincero em relação aos fatos. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente tem que avaliar as coisas do jeito que elas são, nuas e cruas. Por quê? Porque se você faz de conta que não existe um problema e ele está ali, cujas consequências são tóxicas para você, para o grupo, não tem problema. Bom, se não tem problema, porque você está fazendo de conta que não tem problema, então não tem o que resolver. Concorda comigo? Conveniente, né? Se não vai se esforçar, não vai dar trabalho. Só que as consequências continuam, porque ele está lá. Você que achou que não está. Você que quis fingir. E assim somos nós. Enquanto a gente continuar negando que nós temos fragilidades, sejam elas quais forem, desde essas bobas tolas que nem eu dei no meu exemplo, as mais graves. Tem gente que é preconceituoso e não assume. Assuma que daí você vai conseguir resolver. Enquanto você não assumir que continuar fingindo, isso vai continuar resultando no nosso pior, e no pior para aqueles que nos rodeiam. Mas pega mal dizer que é preconceituoso, não é? Não fazemos o autoenfrentamento que devemos, não é? Como diz Joana de Ângeles. Então, assumamos. Assumamos primeiro que nós temos fragilidades e que precisamos trabalhar essas fragilidades, fortalecendo-nos.
No segundo momento, a gente passa por uma análise ainda mais profunda dessa mensagem de Jesus. Porque, puxa, são 490 vezes. Eu não vou deixar chegar 490 vezes a pessoa me humilhando, a pessoa me machucando, a pessoa falando horrores para mim, e eu chorando, eu triste, eu infeliz, eu entrando em depressão, querendo me matar, morrer, acabar com a minha vida. Não vou deixar. Tem muita gente que deixa. Entendeu? Tem muita gente que deixa. Mas se nós estamos fazendo uma reflexão apenas, a gente é obrigado a pensar, gente, tem alguma coisa errada aqui. Por que estão me machucando? Por que eu estou me ofendendo? Está chegando em mim. Então, a próxima pergunta é, o que me ofende? Ah, aqui é legal, hein? O que me ofende? Tem duas coisas que nos ofendem. Ou são pessoas, ou são situações. Vamos falar das pessoas? Você já reparou? Você já viveu uma situação assim, ó? Tem uma pessoa, qualquer coisa que ela fale te irrita. Pode ser coisa boba. O tempo vai mudar. Lá vem. Qualquer coisa. E se uma outra pessoa fala a mesma coisa, você não está nem aí. Reparou? Opa, sinalzinho, anteninha, tem alguma coisa errada com você em relação àquela pessoa. Então, aquela pessoa, de alguma forma, representa parte da sua história psicológica que precisa ser resgatada numa investigação profunda nossa. Porque se deixar rolar, a gente vai ficar cada vez mais irritado, daqui a pouco isso se desenvolve. Essa energia, meus irmãos, a gente não tem ideia. Se tivéssemos. Essa energia de raiva começa com uma irritaçãozinha boba, depois ela vira uma certa intolerância, uma certa aversão, dali a pouco vira raiva, e de raiva para ódio é um saltinho bem curtinho. Essa energia vai crescendo, vai drenando o nosso equilíbrio, a nossa condição espiritual, e nem nos damos conta. Então, a gente precisa investigar. E quem é o juiz nessa hora? A tua consciência, ela te aponta. E ela fica te trazendo essa pessoa de novo, de novo, de novo. Reparou? Quando você não gosta da pessoa, quem que aparece na tua porta? A pessoa. Aí vai num evento. Quem que vai ser o seu parceiro no evento? A pessoa. É um trem. Reparou? É um negócio. E você acha que é à toa. Não, não é. A tua consciência dizendo, resolve isso. Porque isso aqui é um aspecto sombra da sua condição espiritual aí nessa série, que é a série... A gente tem várias séries, né? Série 1, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não é assim? Então, a gente está numa série aí que a gente não sabe nem contar que série que é essa, mas é a série encarnatória. A gente está nessa série aqui. Se você não resolver, você vai perder essa série sua. Você vai comprometer o desempenho final, nas avaliações finais, dessa série encarnatória, que é a nossa jornada de encarnação. Resolve. Aí a gente começa a perguntar, não, o que eu vou fazer? Faça uma... Tem gente que vai e procura profissionais da área. Você não precisa, se for o caso. É só fazer uma reflexão profunda, pede a Deus e invoca o teu espírito guardião para ele te ajudar a entender por que você tem um problema com essa pessoa. E vou te dizer mais. Todo mundo tem essa mania. Foi vida passada. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Não. E te digo mais. Às vezes nem foi nada tão grave do que você imagina. A doutora Célia Rezende, entre outros, como o doutor Alberto, que são terapeutas na área de TVP, terapia de vida passada, eles fazem regressão. Ela tem até o livro, né, de terapia de vida passada, a Célia Rezende. E ela menciona coisas que eu fiquei encantada. Ela menciona, por exemplo, que tem bobagens, está vendo? Não são bobagens, não pode julgar, né? Coisas que acontecem conosco, uma determinada pessoa, numa determinada situação ou fase de vida que a gente está fragilizado. Coisas pequenininhas. Por exemplo, um dia aí, largou do namorado, não estava bem, já fazia tempo, mas você já estava fragilizado. E chega alguém e faz um comentário bem idiota. Você não vai casar? Puxa vida, que ódio. Não vou não. Ainda não, a gente largou. Passou, mas aquilo já te provocou uma sensação ruim. Isso foi uma leve injúria. Eu vou te dar um exemplo. Vocês sabem, mesmo que não sejam da área da medicina, da saúde, qualquer ferida, por menor que seja, se você não limpar,
e não tratar, e não secar, o que acontece com ela? Qualquer ferida, o que acontece com ela? Infecciona e ela aumenta ou diminui? Aumenta. Teve um caso, um gato meu, esse gato é vivo. Eu olho para ele, eu dou risada até hoje, o Batata. Ele teve um problema na orelhinha e foi um furo. Ele brigou com o gato e fez o furo do dente certinho, um furinho pequeno. Na época eu viajava muito, faz uns 7, 8 anos, eu viajava muito e tal. Não reparei, aquela ferida foi aumentando. Foi aumentando, rasgou. Até hoje eu fico meio assim, sabe? Me sentindo culpada por ter deixado de chegar nesse nível. A orelha dele, o furo, rasgou fora na orelha. Fez um rasgo de quase 1 centímetro. Foi isso aqui, não vai fechar nunca. Corri limpar, tratar, antibiótico, aquela coisa. Gente, fechou que até hoje eu não sei nem onde é que está a ferida, onde é que foi. Cicatrizou que eu nem vejo mais onde é que foi aquele problema dele. A nossa alma é mais ou menos assim. Eu acho que até melhor. Não fica nem rastro, nem marca. Se a gente deixar essas pequenas bobagenzinhas nos afetarem e não cuidar, elas vão alastrando, elas vão aumentando e vão dominando o nosso campo vibracional. Meus irmãos, lembra, a gente tem nosso aspecto sombra. Nós não somos perfeitos. E em algum momento, pelas nossas fragilidades, a gente pode baixar a sintonia e isso se amplificar em nós. Dali a pouco, uma leve irritação já virou o quê? Uma aversão. Eu tenho uma raiva dessa pessoa. Vai resgatar para você ver de onde veio. Às vezes foi uma bobagem. Mas a pessoa me matou na outra vida. E a vida era sua? Você não está vivo aí falando agora que a outra pessoa te matou? Como é que você está falando que a outra pessoa te matou? Você está falando que você é eterno. Não era tua. Era emprestado, o teu corpo era emprestado. E teu orgulho foi muito grande que não deixou você enxergar isso. E quem pode dizer que você também não ajudou isso, não provocou isso? É orgulho. Quando nós amarmos mais, formos mais generosos, a gente vai se fortalecendo. Então, nesse nível de compreensão, eu vou me perguntar, por que eu estou me ofendendo com isso? Com essa pessoa aí? Essa pessoa, quem é essa pessoa que está me ofendendo? É uma pessoa que não tem muita sensibilidade, não tem muita noção do que falar, então releva. Acabou. É ou não é? Essa pessoa aí é uma pessoa que, coitada, está falando um monte de bobagem, me falou que eu sou baixo astral, que eu sou um lixo. Vai ver a vida dela. Analise. O sofrimento que essa pessoa passa. O que você acha que ela tem para dar? Coisa boa? Em geral, não. Não, então releva. Isso é misericórdia. E quando são situações? É a mesma história. Tem situações que ficam voltando nas nossas vidas. Reparou? Não precisa ser 490 vezes. A gente pode cair a ficha e pensar, porque nós somos seres pensantes. Fala, nossa, mas não é possível. Eu tenho um amigo, gente, que a gente fazia o mesmo trajeto para trabalhar. A gente anda 62 quilômetros para ir e 62 para voltar, à noite, numa estrada vicinal. Teve um dia que ele resolveu que ele ia embora para casa. Eu falei, mas você vai embora à noite? É longe, aquela estrada lá é mais distante, é quase o dobro dessa distância aqui, dá uns 90 quilômetros. Não, eu vou. Eu falei, então vai na paz. E ele foi. Ele foi 2 vezes. Nas 2 vezes ele atropelou um cachorro. Quer dizer, um outro cachorro, né? 2. Eu tenho o caso de uma outra conhecida que ela teve 6 pets felinos, 6 gatos. Os gatos, em menos de uma semana, morriam, todos. Todos. Ela ficava desolada. E outras várias situações, você acha que isso tudo é um acaso? São informações que a vida nos traz, na forma de situações repetidas, para nos fazer refletir que tem alguma coisa para ser desenvolvida em nós, enquanto habilidades da alma e não do ser efêmero, que tem um corpo, e acabou. Não, da alma eterna, da alma que precisa ser mais cuidadosa com aquilo que faz, com aquilo que fala, a alma que precisa amar mais, a alma que precisa ser mais. Ter, tudo bem, mas ser mais. Então, o que está me ofendendo? Quando você começa a compreender o que está te ofendendo, por que está te ofendendo, você vai fazer um pente fino. Olha o imposto de renda aí, gente. Abriu, hein? Vai fazer um pente fino, um leão, e você vai enxergar que, opa,
É isso? É por isso que isso aqui está acontecendo comigo? Não acredito. É porque lá atrás, quando eu era criança... posso compartilhar uma situação com vocês, minha? Eu tinha um trauma de cachorro. E hoje, graças a Deus, eu ando muito melhor. Eu cheguei a fazer tratamento, sabia? E você sabe quando eu fui resolver meu trauma com cachorro? Quando eu sozinha fiz um pente fino na minha memória para saber de onde vinha isso. E eu descobri uma coisa idiota. Muito tempo atrás, eu devia ter uns 10 anos. Eu fui tentar ensinar a cadelinha que a gente tinha a não roubar a comida do gato. Olha, o não julgueis, hein? Não vai me julgar, hein? E meu pai disse assim, deixa ela aí. Ela faz o que ela quiser. Eu fiquei extremamente magoada com aquilo e projetei no cachorro, e nos cachorros em geral, cães em geral, essa minha raiva. Porque eu queria ensinar o certo. E era uma inversão, era uma revolta, porque o certo então virou errado. Na minha cabeça, de 10 anos, eu queria ensinar que não se deve pegar as coisas dos outros. Pede primeiro. Acho que o cachorro vai pedir comida do outro. Existe isso, mas eu queria ensinar. Projetei isso num cachorro. E depois percebi que isso se alastrou, porque eu não cuidei, tinha 10 anos. E veio até pouco tempo aí, eu tenho quase 34. Aí eu fiz esse pente fino e descobri. Hoje, não posso ver um cachorro, quero pegar, abraçar, e passo a mão, aí grande, pequeno. Entendeu? Quando a gente traz à tona a realidade daquela questão, aquele conflito interno, mas faz um pente fino mesmo, até descobrir, a gente vê que, na verdade, a resultante daquela ofensa, na verdade, é só uma fragilidade que nós tínhamos, que foi se ampliando, foi drenando as nossas possibilidades de regeneração. Mas o 70 vezes 7 também nos indica uma possibilidade de segunda chance. Você sempre tem a chance de repensar, de recomeçar, de tentar de novo esse processo regenerativo. E assim, a gente vai prosseguindo, enxergando o quanto é básico eu me fortalecer no bem. Porque fortalecida no bem, meus irmãos, não haverá sequer o que desculpar. Ah, desculpa, eu falei aquilo assim, assim, assim. Do que você está falando? Eu falei de você assim, mas... Por que você está falando isso? Ah, você não ficou brava? Não, nem percebi que você falou isso aí. A gente nem se ofende. A gente acaba desenvolvendo uma imunidade espiritual para as coisas que, teoricamente, tinham sido projetadas para nos machucar. A gente não se machuca mais. Você já imaginou uma pessoa que não se machuca mais? Sabe? Espiritualmente falando, psicologicamente falando, não se machuca mais. A pessoa pode fazer o que quiser, você sempre está ali, firme, forte, numa boa. Gente, seríamos imbatíveis. Não, mais fácil. Seríamos perfeitos. Um dia a gente vai ser, um dia a gente vai chegar lá. É para isso mesmo. Eu queria te fazer um pedido. Você me acompanha? Porque tem um porém. Acompanha comigo. Pode ser em voz alta ou em pensamento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Você sabe quem nos ensinou, não é? Você lembra, né? Olha assim, ó. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque, veja, se o nosso corpo físico não tiver alimento, você tem clareza de que a gente não prossegue aqui. Você pode ter feito o plano que for para passar pela terra, você não segue. Compreende isso? Graças a Deus, a gente está aí firme e forte, volta e meia, alimento. Isso não nos falta, graças a Deus. Isso é básico, é uma necessidade básica. E daria outro momento de reflexão, de palestra, falar em como Jesus coloca todas essas coisas na mesma linha de necessidade básica. Não cair em tentação. Pois é, só que ele colocou outra coisa aí como algo de necessidade básica. Senhor,
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reparou? É básico, é uma necessidade básica. Por que ele fez isso, meus irmãos? É um pedido, um clamor que ele nos ensinou a fazer. Por quê? Você já parou para pensar? Por que isso é tão básico? Porque ninguém aqui quer ficar se machucando, se vendo, se machucar, se alastrar, perder seu próprio corpo aos poucos. Ninguém quer isso. Quando a gente é criança, a gente quer ficar doente, não é? Para todo mundo vir te visitar. Ai, vem lá, vem lá. Aí você é o centro das atenções. Mas quando a gente é adulto, não. A gente quer ficar bem, a gente quer ter saúde, a gente quer estar íntegro para prosseguir nas conquistas desta vida e das outras. É mais ou menos assim também. Eu quero ficar bem, eu não quero que energia nenhuma negativa destrua o que de mim, de melhor eu posso ser. E eu sei que eu posso ser tão melhor, meu Senhor. Então me ensina, Senhor. Me ensina, meu Deus, como o Senhor é assim, perfeito, que consegue amar tanto, tão forte que se tornou, que nem sequer se ofende. Me ensina, Senhor, a ser forte. Me ensina a pegar essas debilidades que eu tenho, compreender porque as tenho, fortalecer-me e não me ofender mais. Porque a condição daquele que ofende é triste, é mesmo. Mas a do ofendido também é. Porque ele sofre. E o ofendido de hoje, meus irmãos, é o ofensor do amanhã. E sabe Deus como seremos ofensores do amanhã? A moda daqueles de outros tempos que estão conosco e às vezes arrastam correntes como obsessores há séculos. Quiçá nós, com aqueles que nasceram na nossa própria família. Quiçá nós, com conflitos tão remotos e para nós tão difíceis de serem resolvidos e não merecem julgamento de ninguém, apenas de nossas consciências. E clamamos, portanto, a Deus, porque só Ele, para nos fazer compreender como é difícil, às vezes, ter tanta luz e sermos tão sombrios. Como é difícil para nós nos treinarmos a sermos corajosos todos os dias, para o autoenfrentamento verdadeiro. Nos remete, então, à necessidade do auto-perdão. Porque se eu também não me perdoo, e por isso ele diz, como perdoamos ao nosso próximo. Mas se eu não me perdoo a mim, como eu posso acreditar que eu sou um ser, sim, que tem direito a uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance, quantas forem necessárias até eu acertar? Se eu não faço isso comigo, como eu posso ter isso, esse sentimento com relação ao meu próximo, meu irmão? Como eu posso ser generoso? Como eu posso ser misericordioso com o meu próximo se eu não sou comigo? Meus irmãos, a gente errou, feio, pisamos no tomate. Se você se lembrar, se você vasculhar a sua alma, você vai lembrar que tivemos dificuldades ainda nessa vida, que tentamos tão fortemente, às vezes sequer esquecer, porque ainda não somos capazes de lidar com tais realidades. Sim, pisamos no tomate, mas Deus nos permite uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Você está aqui comigo, com a espiritualidade superior. Olha que presente. É a misericórdia dele, dizendo, não tem problema não. Ofender? Não, a mim, imagina. Agora vá, se redescubra, se autoencontre-se. Faça esse processo de regeneração. Regenera a sua alma, você merece não sofrer. Não precisa doer para aprender. Você já tem condição de entender isso. Então vá, faça o seu melhor. Não se apegue nas tortuosas lembranças do passado, de culpa, de remorso. Não se apegue nas pessoas que tentaram te humilhar, porque foram tentativas vãs, porque o único que tem tal condição e poder é Deus. E não é isso que Ele faz, Ele te deu uma segunda chance. Se Ele, que é o Todo-Poderoso, nos disse, vai, recomeça, tenta de novo, por que a gente se ofende quando alguém diz o contrário?
Por que nós nos entristecemos, nos chateamos? É porque eu amo ele, é porque eu amo ela, que foi quem me disse isso. Aqueles que nos fazem mal e que nos amam são os que mais nos machucam. Não. Nós nos machucamos porque esperamos demais daqueles que amamos. Esperamos que eles cresçam segundo as vontades e as conveniências nossas. Não entendemos que às vezes nós vamos crescer, vamos compreender coisas mais rápido do que aqueles que nós amamos e vice-versa. Então exijamos menos, meus irmãos, amemos mais. O amor tem que ser menos interrogativo, menos questionador. Por que nos falta tanto amor, irmãos? É por isso, é pela dificuldade de amarmos o nosso próximo, que ainda sofremos tanto na sociedade atual. Merecemos um mundo melhor. Merecemos ser felizes. Merecemos sofrer menos. Qual é o caminho? Permanecermos o maior tempo que pudermos no caminho do amor. Que Jesus te abençoe, eleve a sua alma o máximo que puder e que você tenha paz nessa trajetória seriada que é a vida. E que em todas as avaliações eu te desejo um 10. Eu te desejo o seu melhor. Obrigada pela atenção.